E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Como é que vocês estão? A gente vai fazer hoje uma reprise de um vídeo que a gente fez no Parceiros do Conhecimento e a gente vai fazer aqui mais com alguns comentários meus, né, aqui para antecipar e introduzir esse vídeo. É uma live que a gente fez com a Ariana e com o Rafael Hungria no Parceiros do Conhecimento, falando da Maria Madalena, de várias mulheres aí, dimensionais, líderes, né, Joana d'Arc, várias dessas mulheres, Matilda, né, como foi o papel delas na história de dimensionais, essa força dessas Amazonas, né. E eu trouxe esse vídeo aqui para o canal Super-Humano 360, né, Otávio Reis. Por quê? Porque eu queria comentar que é um vídeo muito legal, que foi uma pesquisa que eu tinha feito na época com a Ariana. A gente tinha conversado bastante sobre esse tema, a gente passou alguns meses estudando livros parecidos, temas parecidos, várias coisas assim em comum nesse tema aí das polaridades ali. E aí quando eu descobri que ela estava lendo também, né, o livro da Madalena e tudo mais, eu vi que era uma oportunidade muito legal da gente poder fazer uma live, né, avisei pro Rafa na época no canal do Parceiros do Conhecimento, para que a gente pudesse abordar essa temática que tem tudo a ver com o equilíbrio de polaridades do Jesus, da Madalena, masculino, feminino. Para quem se interessa por sagrado, masculino e feminino, não existe o feminino sagrado separado, nem o masculino sagrado separado, existem duas polaridades juntas, né? O sagrado é quando tem um equilíbrio. E esses livros que nós estudamos na época e falamos nessa live tratam desses sagrados, né? Dessas polaridades. Então foi uma live muito legal que a gente fez, que a gente está pensando em fazer de novo o complemento dela até aqui no canal, abordando várias coisas novas. Eu até conversei com a Ariana já, mas achei legal colocá-la aqui primeiro, essa live primeiro, para o pessoal que não assistiu ter a oportunidade de assistir. E também outro ponto que eu acho muito importante é explicar sobre algo que é bem polêmico, que eu vou falar aqui agora, mas que é muito importante saber, que é o seguinte: quando a gente fala da Madalena, do Jesus, né, se a gente estudar a vida do Jesus, da Madalena, a gente vai estudar o Jesus antes dele, né, que nasceu no dia 25 de dezembro, é uma data que a gente sabe que não é verdadeira, mas é a data do Sol, né, onde o Sol fica parado ali 3 dias, depois ele volta a se mover, né, é uma data astronômica, na verdade, o 25 de dezembro. Antes disso a gente teve o Mitra, que nasceu dia 25 de dezembro também. Antes disso, o Horus, né, filho de Osíris e Ísis, que nasceu também dia 25 de dezembro. E antes disso nós temos Tammuz, né, filho de Nimrod e Semiratis, ou Isa também, um outro nome dela, nasceu dia 25 de dezembro. Todos foram feitos de Imaculada Concepção, todos vieram como Messias para a Terra, todos operaram milagres, todos foram vistos como uma divindade, né? Então quando a gente chega no Jesus, que é o último dessa história, a gente não sabe, ou até temos indícios, mas para falar disso num outro estudo, né, se ele foi o último que foi repetindo o comportamento desses anteriores. Então Tammuz, né, fez, depois Horus, depois Mitra, depois Jesus, eles repetiram o mesmo comportamento. Esse Jesus não teria sido alguém que estudou na escola de mistérios? Foi Jesus mesmo? Ou será que não estamos contando a história da história da história de alguém que desceu como uma divindade pronta aqui embaixo, né? Algumas vezes os parceiros falam com a gente: aqueles que vocês conheceram como Jesus, ou que vocês chamam de Jesus. Então pode ser que seja um desses anteriores, ou alguém anterior ainda, que veio numa outra época, que viveu essa história, e essa história ela foi recontada, né, de civilização em civilização, né? Não estou dizendo que não exista aquela energia crística que desceu do céu, ela existe, mas talvez não seja nessa história que a gente está pensando que foi, nem no tempo que a gente acha que foi. E essas histórias que vieram depois foram réplicas fabricadas, né? Mas o personagem que nós chamamos de Jesus, ele teria existido, talvez não se chamando Jesus, mas antes, né? E a alma gêmea dele, a Maria Madalena, teria existido antes também a polaridade dele. Então o que aconteceu ao longo dos tempos que a gente observou foi que vários dimensionais vieram, né, polaridades opostas, o homem e a mulher, com missões aí de liderança, de magnetismo, como avatares aí dentro disso, né,
e para realizar a missão deles de despertar várias outras coisas, e trabalharam essas frequências. Então, quando a gente fala da Madalena, e se um dia a gente apresentar aqui no canal e falar assim, finalmente a gente descobriu apresentando os nossos estudos que a Madalena e o Jesus não existiram dessa maneira que a gente acha nessa época. Foram duas pessoas que existiram antes e a gente conta essa história como se fosse o Jesus e a Madalena. Não muda nada, gente. Significa que existiu antes uma polaridade masculina que veio como uma divindade ali do céu, né, com energia crística para fazer um trabalho de despertar magnífico no planeta inteiro. Depois ele tinha uma polaridade feminina. Então qualquer pessoa que atinge a frequência da divindade, desse que desceu depois e se conecta com aquela energia crística, ele é um personagem que tem aquela energia crística, aquela liderança. E qualquer polaridade feminina que faça par com ele, que tem esse mesmo nível de consciência, a mesma força espiritual, consciencial, né, ela tem essa energia de Madalena, né? Então é uma frequência, é uma identificação de uma frequência de divindades que estamos falando, né? Uma frequência de Amazonas que estamos falando. Se o nome não foi esse, se foi esse, se a época foi essa, não foi essa, isso é o menos importante. Eu já estou adiantando isso porque vou colocar esse vídeo que a gente fez no Parceiros na época das nossas pesquisas. Eu mesmo visitei uma caverna onde a Maria Madalena teria morado, né? E quando eu entro nessa caverna tem um vídeo, né, que sai fumaça do meu corpo, um monte de fenômenos começam a acontecer porque o local tinha uma energia muito diferente. Mas e se não foi a Madalena que morou? Alguém que trabalhou essa energia de Amazona feminina, essa polaridade de Madalena, né, entre aspas, né, aquela energia feminina de uma mulher de uma outra divindade masculina, então duas divindades, morou ali, mesmo que não tenha sido aquela, e trabalha-se a mesma frequência quando a gente acessa esse lugar. Então não importa muito o nome, se foi a época certa, se foi o nome certo, ou se descobrimos depois que o nome foi outro e que foi em outra época, isso não muda em nada o pano de fundo aí da história. O que está por trás, né, do teatro, o fundo é a mesma questão. Então eu gostaria que vocês olhassem para essa live, independentemente de ser Madalena, Maria, Josefina, e um ano ter sido há 2.000 anos, há 3.000 anos, há 4.000 anos, se foi no Egito, se foi, né, na Turquia. Bom, isso é o menos importante. O importante é a moral da história, entre aspas, porque não é moral, né? O que está no fundo da história. É o conhecimento que é passado através dessa história. Então eu gostaria que vocês assistissem aí com muito carinho essa live, né, que eu fiz com o Rafael e com a Ariana, e uma pesquisa bem legal que eu fiz durante um tempo ali com a Ariana, e a gente deve apresentar a continuação dessa pesquisa depois, né? Tem um tempo que ela está estudando outras coisas, a gente não tem muito se falado nesses últimos tempos sobre essa questão das pesquisas, mas eu já cheguei a falar com ela da gente fazer uma outra live dando continuação. Então vou lançar essa live aqui hoje, já com essa reflexão de início, que deixa as coisas um pouco diferentes de como a gente fez naquela época, com o conhecimento que a gente tinha e com aquilo que a gente podia já soltar para as pessoas, né, para trabalhar de informação, e vamos avançando nesse conhecimento para depois aprofundar num outro nível mais para frente, mas eu já estou fazendo essa introdução para que lá na frente, quando a gente soltar outras informações, não seja uma contradição com a live que a gente está fazendo, né, com essa live que a gente fez, porque a informação de fundo, o conhecimento de fundo continua sendo o mesmo. Beleza, pessoal? Então, boa live. Boa live não, né? Assistir a reprise dessa live que estou passando aqui no canal Super-Humano 360 Otávio Reis, mas que foi feito originalmente no Parceiros do Conhecimento, quando eu e o Rafa a gente fazia os vídeos todos juntos lá, se não me engano na quinta-feira à noite, e a Ariana Rezende foi a nossa convidada, tá bom? Bom vídeo aí para vocês e até mais, um abraço. Um detalhe, se eu lançar como estreia esse vídeo, eu vou estar no chat também respondendo dúvidas e tal, conversando com vocês, porque é um vídeo gravado, né? Mas eu estarei presente no chat. Um abração para todos. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao canal Parceiros do Conhecimento. Estamos aqui mais uma vez com vocês para algumas reflexões muito importantes acerca dos conhecimentos da antiguidade, principalmente no que diz respeito às antigas religiões, né? Como já vemos tratando aí no canal, em muitos vídeos, e hoje, para tratar de um assunto muito interessante no que diz respeito a Maria Madalena, ao sagrado feminino e todos os conhecimentos e informações que possivelmente foram escondidas da humanidade. Então, eu quero apresentar para vocês aqui a nossa convidada, Ariana Rezende e o Otávio Reis, que estão presentes conosco hoje. Boa noite, pessoal, bem-vindos. Boa noite.
Pessoal, boa noite. Boa noite, parceiros do conhecimento. É um prazer estarmos aqui mais uma vez com vocês, né? Segundo dia seguido aí de live, onde a gente teve aquela live maravilhosa, fantástica, com o Alan Fernandes e o Urandir Fernandes de Oliveira, né? Uma live recorde aí de gente que assistiu, muito bom. Pessoal, eu fui em 2003 para a França e passei 10 anos na França fazendo pesquisas. Várias dessas pesquisas foram feitas em parceria com o Alan Fernandes, e várias dessas viagens com a Sonia também, Sonia Stransky, várias dessas viagens foram feitas para o sudoeste da França, onde nós descobrimos sobre as passagens de Maria Madalena para pelo sudoeste da França. E vários pontos de energias vibratórias diferentes, onde a gente poderia trabalhar com paranormalidade, com plasma sanguíneo, vários segredos naquela região do sudoeste da França, inclusive é onde tem aquela gruta, né, que sai aquela fumaça do meu corpo quando eu entro na gruta e começa a sair aquela fumaça que é a sublimação das camadas da aura. Então, em função disso, é um tema que eu sempre pesquisei muito, estudei mais de 10 anos, e estava com um material de pesquisa interessante, quando eu comentei um dia com a Ariana, da pesquisa que eu estava fazendo, e ela também estava fazendo uma pesquisa muito parecida, né, com a bagagem dela, de outra maneira, com um olhar feminino, né, em cima, e mais a maneira que eu acho bem característica dela de conseguir conectar informações muito diferentes que as outras pessoas não conectam, numa percepção dos códigos que estão inseridos nas coisas. Então, a gente trocou alguns materiais naquele momento, né, sobre esse tema, e passou para mim algumas informações de conclusões dela. Eu achei aquilo muito fantástico, porque batia muito com conclusões que os parceiros tinham passado para a gente na época que a gente esteve no sudoeste da França, quando tivemos as duas expedições, né, de Dáquila, na França, e ajudou a completar muito algumas coisas dos estudos que eu estava fazendo aqui, ligados a esse tema, ligados à Trindade, ligados ao Eu Sou Eu. Então, foi muita informação que fechou, assim, na parte de pesquisa, foi muito legal, né? Às vezes uma pessoa com um olhar diferente, um olhar que consegue conectar peças que a gente antes não tinha conseguido conectar. Então, nós achamos uma excelente ideia convidar a Ariana, e felizmente, né, ela aceitou o nosso convite, e está aqui com a gente. Então, eu gostaria de dizer, seja muito bem-vinda, Ariana, é um prazer para a gente ter você aqui conosco, né, e que seja muito legal o compartilhamento das informações aí para todos nós, e que o pessoal possa aproveitar bastante. Bem-vinda, Ariana. Muito obrigada, pessoal aí de casa, muito obrigada por estar presente aqui. Espero que seja uma live recheada de informações para que você possa vivenciar a cada dia com todo esse conhecimento que a gente vai passar hoje para você. Então, pessoal, nós vamos fazer algumas perguntas, né? Vamos tocar em alguns temas. O que a gente começa falando? Maria Madalena, qual a história de Madalena? Madalena foi uma prostituta, né? De maneira alguma, mas eu gostaria de fazer essa pergunta para a nossa convidada. Ariana, o que você poderia falar sobre a Maria Madalena ter sido uma prostituta, ou o que teríamos de informações ligadas a ela com relação a esse tema aí? Então, primeiramente, Maria Madalena é descrita como uma das seguidoras mais dedicadas de Jesus Cristo, né? E juntos deixaram a sua vibração e a sua frequência de amor para a humanidade, que é um ensinamento que tem que estar presente no nosso dia a dia, né? Ela recebeu vários rótulos, né? Como você mesmo disse, Otávio, prostituta, adúltera, né? Mas isso tudo foi fruto de interpretações de lideranças religiosas, né? Digamos que para manipular a grande massa, né? E fazendo uma comparação, a gente vê as lideranças religiosas no momento atual também, né? E toda a sociedade é impedida, todo o povo na época foi impedido de estar com o ensinamento livre, né? Com a mente livre, liberta, com todo o ensinamento que Jesus e Maria Madalena passou na época. Então, é uma mulher muito além do seu tempo, que tinha uma grande admiração por Jesus, e ela queria aprender como ele praticava a cura,
como ele falava para as pessoas, né? Ele tinha um encantamento, digamos, né? Ele tinha uma luz especial. E ela aprendeu tudo através da observação, à medida que ela ia acompanhando Jesus, né? Fazendo as suas propagações, os seus ensinamentos, ela observava. E o que me fez lembrar muito de uma frase que ele fala: quem tem olhos, que veja, quem tem ouvidos, que escute, né? E isso é muito atual também, né? A gente, às vezes, fala muito, né? Não escuta ou não observa uma determinada situação e atravessa, como dizem, né? Atravessa o carro na frente dos bois e acaba perdendo o cavalo arriado, por exemplo, né? Então, Maria Madalena, através da observação, começou a aprender e a dedicar cada vez mais aquilo que estava sendo ensinado, né? E, às vezes, vindo um pouquinho nesse momento atual, às vezes a gente está numa situação, o caos, né? Instala-se o caos, mas se a gente parar e observar e ouvir, né? E talvez ouvir a nossa voz interior, a gente consegue achar um caminho direcionando ali para o bem de nós, né? E foi isso que Maria Madalena fez, né? A gente não tem muitos relatos da história dela antes do encontro com Jesus Cristo, né? Sabe-se que ela era uma mulher rica, viveu numa ilha de pescadores ali no Mar da Galileia, e logo depois do fenômeno da crucificação, ela já estaria grávida de Jesus Cristo e pegou o barco junto com as outras Marias e atravessou o Mediterrâneo, chegando ao sul da França, na região ali dos Pirineus. Então, Maria Madalena, com todo o ensinamento, toda a vibração de Jesus que ela tinha, que ela aprendeu, ela foi propagando, ensinando e trabalhando os povos ali da região da França, com os verdadeiros ensinamentos do amor. Muito interessante as colocações da Ariana, e batem muito com as pesquisas, né, que nós já estamos trazendo aqui no canal. Nós já vimos falando de toda a história da humanidade que foi um pouco corrompida, principalmente pela Igreja Católica, toda a manipulação que houve nas escrituras, né, por parte da Igreja. Então é muito importante mesmo a gente fazer esse paralelo e perceber como a história de Maria Madalena e Jesus Cristo foi, de certa forma, ocultada e modificada, né, por interesses que eles tinham na época. Talvez muitos não saibam, mas no concílio, né, da Igreja Católica no ano de 591, o Papa Gregório Magno, no intuito de trazer uma doutrinação maior no que diz respeito ao perdão, à misericórdia e todos esses conceitos teológicos, né, para o povo cristão, ele trouxe a ideia de que Maria Madalena foi uma pecadora, né, confundindo a figura daquela mulher pecadora que foi apedrejada e perdoada por Cristo, né, e era uma Maria. Então ele associou esta Maria com a Maria Madalena, colocando a ideia do perdão, né, como principal motivo de associá-la a uma prostituta. Então, de certa forma, ela não era vista como prostituta. Foi o Papa Gregório, no ano 591, no Concílio da Igreja Católica Romana, que trouxe essa ideia e associou ela como uma prostituta. De lá para cá, isso ficou manchado, né, maculado na história aí. É aquela história, né, Rafa? Às vezes as pessoas só veem o lado obscuro, né? Às vezes só o fato ruim da pessoa, e aquela pessoa acaba ficando com um rótulo ou um título, né? Como aconteceu com Maria Madalena. E a igreja reconheceu, né? Porque assim, ela acusa e depois ela reconhece que a história não foi exatamente assim. Então, ele tirou esse título, né, dado por ela, esse rótulo que foi dado por ela, e hoje ela tem uma outra visão
para as lideranças religiosas. Eu queria completar aqui em cima do que está sendo falado. Esse desenho é um desenho que aparece muito em algumas igrejas na região do sudoeste da França. E esse desenho, ele está em algumas bíblias que foram impressas como sendo a marca d'água da Bíblia. Estão vendo? Essa é a marca d'água da Bíblia que foi impressa na região do sudoeste da França, né, no século XIII, na região de Provença. Né? Provença já está mais para o lado também de Marsella, já é mais do sul ali, né, na parte mediterrânea, sudoeste não que não seja também, mas aí a gente já está um pouquinho mais para o leste, né, Provença. Mas é no sul também da França. Essa região, eles fizeram várias bíblias com isso aqui como uma marca d'água. Olha quanto significado tem esse desenho. Primeiro, ele é um cálice. E sendo um cálice, ele representa a linhagem de sangue, né? A união também. O cálice do Santo Graal. A união de Jesus com Madalena. O cálice de sangue. As uvas aqui em cima representam a linhagem de sangue, os que seriam descendentes de Jesus e Maria Madalena. Nessa imagem do cálice também, nós observamos aqui que forma tipo um útero aqui. Isso é a árvore da vida, o segredo da vida, o útero da mulher que gera a vida. E dentro do cálice a gente observa aqui perfeitamente um M e um M, né, que está muito claro aqui, ligado a Maria Madalena. E embaixo desse cálice, uma cauda de peixe, né? O elemento do peixe que era tão ligado a Jesus Cristo. Então, apenas nesse desenho aqui, nós temos vários significados que foram ocultos. Foram sociedades secretas na França que estavam ligadas aos descendentes de Jesus e Maria Madalena, que imprimiram nas próprias Bíblias esse segredo, que não é contado de maneira alguma pela Bíblia, mas o símbolo da continuidade da linhagem de sangue está ali como marca d'água dentro da própria Bíblia. Quando você chega na região do sul da França, você tem várias provas da passagem da Maria Madalena por lá. Né? Então, Maria Madalena, como a Ariana falou, vinha de uma família rica. Né? Ela era vista, se você pesquisa nos livros apócrifos, como uma sacerdotisa. Então, de onde vocês estão tirando essas informações, Otávio, de hoje que vocês estão falando? Gente, não é nada da nossa cabeça, não, tá? Primeiramente, eu mesmo estive lá no sul da França diversas vezes e tem lá os resquícios de tudo por onde eles passaram. Né? Tenho diversos livros aqui com as fotos de tudo, as pessoas que acharam os segredos, os pergaminhos, então tá lá. Né? É um museu a céu aberto. Além disso, tem a Catedral de Chartres, que a gente vai falar depois, que conta esses segredos também. E além disso, existem livros como O Legado de Maria Madalena ou O Segredo do Anel, que são pesquisadores que estudaram mais de 20 anos em cima desse tema, pesquisando justamente essas igrejas, esses pergaminhos, né, essas informações todas, para saber, para colocar ali nesses livros, mesmo que seja como uma história romanceada, se baseando no Evangelho de Maria Madalena. E no caso do livro O Segredo do Anel, o que está escrito ali, que ela coloca como sendo o Evangelho de Maria Madalena, eu, quando estive na França, no sul da França, consegui comprar um evangelho antigo desde lá de Maria Madalena e comparei-o em francês com esse que está escrito no outro livro, para ver se tinha sido adulterado, para forçar algum resultado, e está idêntico. São as mesmas palavras usadas em um e no outro. Na verdade, a França é recheada de simbolismos, né, Otávio? Todas as igrejas, toda a história da França tem um simbolismo ali de Jesus Cristo e Maria Madalena, né? E, na verdade, não só a França, né, o Egito, aquela região ali, são de povos que tiveram esse conhecimento também, né? Tem os povos celtas, né? Tem a dinastia merovingia, que foi desenvolvida ali com todos os ensinamentos e a linhagem de Jesus Cristo e Madalena, né? E os povos cátaros, né? Tão conhecidos aí para quem não sabe da história. Maria Madalena foi passando as informações, os ensinamentos, treinando pessoas com as vibrações, com as energias ali,
do conhecimento, né? Do conhecimento do amor, da vida. E os povos cátaros, eles tinham tesouros, manipulavam energias, tinham artefatos com todo tipo de informação de Maria Madalena e Jesus Cristo, né? E eles eram uma sociedade altamente próspera e diferente de todas as sociedades, eram povos diferenciados, né? E que se destacavam e compartilhavam aquela informação também. E com isso, temendo que esse conhecimento fosse passado para a população, para as pessoas despertarem, aumentarem seu nível de consciência, cria-se a Santa Inquisição, né? Pelo medo da igreja de fazer com que as pessoas não deixassem de seguir a doutrina católica, né? Então, o que a Santa Inquisição fez? Eliminou cruelmente as pessoas, né? Mutilando, queimando viva, matando mesmo todo o povo cátaro, né? E durou anos toda essa batalha, né? Fruto aí de poder, né? De querer uma liderança ali e impedir que as pessoas fossem realmente livres consciencialmente, né? E aí, um dos descendentes da linhagem escapou e foi criado o Priorado de Sião, que o Otávio, se você quiser falar mais alguma coisinha do Priorado, Otávio. Tá, então vamos lá, pessoal. Priorado de Sião. É só para vocês entenderem porque a linhagem de sangue aí que a Ariana falou dos merovingios, para vocês entenderem o que os pergaminhos falam, no detalhe. A Madalena iria se casar com Jesus, ok? Mas decidiram na época que era melhor ela se casar com João Batista, que seria o líder ali dos judeus contra a dominação romana. Então, ela se casou, ela sendo uma sacerdotisa, era uma pessoa que tinha um nome, aquilo fortaleceria aquele líder. Aquilo chegou para... quando ela se casou com João Batista, ela teria tido um primeiro filho com ele. Mas no meio da confusão, João Batista, né, foi decapitado. Ele sendo decapitado, ela ficou solteira. Ela tinha um amor por Jesus. E aí, tempos depois, eles acabaram, ela seguindo ele nas atividades e tudo, ele decidiu se casar com ela. Então, eles se juntam ali, ou se casam. Ela teve mais 2 filhos com ele. Sara, Tamar, antes da crucificação, e teve outro que ela estava grávida durante, né, a época da crucificação. Então, ela teve um segundo filho homem, terceiro filho, um homem. Então, o que aconteceu com essas linhagens? Essas são as linhagens de base da Maria Madalena. E o que fez? Elas se dividiram em 2 grupos, né? O grupo do Priorado de Sião ali, a gente tem um grupo que defende o segredo da Madalena, e tem o grupo, né, das maçãs azuis, no sudoeste da França. Esses protegem o segredo da Madalena e a consideram quase como uma santa. Seriam os descendentes de Jesus com Madalena. E tem um grupo ali do Priorado, muito ligado a Madalena, junto com a descendência do João Batista. E isso criou ali 2 grupos diferentes, 2 famílias diferentes, né? Essas famílias se tornaram famílias reais. Os merovingios descendiam da linhagem de Cristo com Madalena. Aí você vai ter artistas diferentes pintando coisas diferentes ao longo do tempo. Então vocês vão ter o Leonardo da Vinci, por exemplo, ele era ligado à linhagem de João Batista. Então vocês observam que quase todas as pinturas dele têm pessoas com um dedo assim, fazendo isso, que lembrem-se de João Batista. João Batista como sendo o maior líder para eles. E ele não mostra, nem na crucificação de Jesus, ele corta o corpo de Jesus só para baixo, para não mostrar quem é aquele que está lá em cima, porque ele quer mostrar como se Jesus Cristo fosse um impostor. Então, Leonardo da Vinci pinta Jesus Cristo sempre mais enfraquecido e fortalece João Batista, né? E fazia parte de uma sociedade secreta. Por outro lado, Botticelli e outros pintores da época, e também Michelangelo, Isaac Newton, esses descendiam do lado da linhagem
crística de Jesus Cristo e Madalena. Então, eles exaltam Madalena como um exemplo da polaridade feminina, um exemplo de pureza, né, como uma grande líder. Então, na época da Inquisição, como a Ariana colocou pra gente, o pessoal cátaro foi atacado. Mas um detalhe que eu acho muito interessante contar, eu estive nas fortalezas cátaras e eles lá contam muito o seguinte: por que demorou tanto tempo para exterminarem o povo cátaro? Porque quando eles mandavam os soldados da igreja para matá-los, quando eles chegavam lá no local e viam como o povo cátaro agia, como eles eram cristãos verdadeiros, né, de uma alma tão pura e fazendo tanto pelo outro, eles não tinham coragem de matá-los e eles se juntavam a eles. Então, a última fortaleza que fugiu o descendente, que foi essa que a Ariana contou, que se chama Fortaleza de Montségur, ela ainda existe, as ruínas lá. Essa última fortaleza, os soldados que foram para atacá-los foram se juntando a eles. Então, nos ataques finais, eram os soldados da Inquisição contra alguns poucos cátaros e contra também soldados da Inquisição antigos que tinham ido e se convertido ali a ser como os cátaros, né? Então, a partir dali, houve essa separação de dois grandes grupos ali. Um que queria queimar os segredos que davam força aos descendentes de Jesus, outro que queria defender a linhagem de sangue de João Batista. A linhagem de sangue de João Batista queria colocar Madalena como uma prostituta, manchar a imagem dela e colocar uma imagem do domínio masculino, a força masculina, porque a visão de João Batista, ela era uma visão mais antiga, mais quadrada com relação a essas coisas. O papel da mulher era inferior. A visão de Jesus Cristo já era diferente, era de igualdade ali com a mulher, de complemento, e aí surge o equilíbrio de polaridades, né? Então são visões diferentes. Um é da mulher que obedece ao homem, que serve ao homem, a visão antiga, e depois a visão que Jesus Cristo trouxe de complementos divinos, né? De um casal que equilibra suas polaridades. E surgiram daí vários símbolos que a gente vai falar daqui a pouco, para o que a gente entende nas pesquisas de Dáquila como eu sou eu, né? O equilíbrio das polaridades que se funde, o caduceu, vamos falar disso tudo agora mesmo. Com relação a esse equilíbrio de Jesus, Madalena, o equilíbrio de polaridades masculino, feminino, o que te chamou a atenção? O que você gostaria de comentar a esse respeito? Bom, Otávio, aí entra no segredo, né, tão falado, né, que é o Santo Graal, né, mas antes eu queria contar para o pessoal que anos mais tarde, um padre chamado Berenger Sanier, na cidade de René-le-Château, que você foi também, né, Otávio, nessa capela, ao reformar essa capela, ele encontrou vários documentos, segredos e pistas sobre Madalena. E esse padre ele ficou muito rico de um dia para o outro. Não se sabe por quê. E ele reformou a capela com vários simbolismos. Na verdade, ele teria achado textos e informações sobre Jesus Cristo e Maria Madalena. E ao reformar essa capela, ele colocou vários simbolismos e ele passou a relatos, né, que ele recebia informações de parceiros, né, de seres ao desenhar. Então tem, Otávio, não sei se vocês viram lá na viagem, essas imagens de Sanier retratando mesmo seres de outros planetas, onde ele recebia orientações para a reforma da igreja, né? E então ele construiu essa capela e colocou em anexo uma torre, chamou como Torre de Magdala, né? Como todo um projeto mesmo, com informações valiosíssimas e simbolismos desse contexto da história toda, né? Sanier, assim que ele terminou a obra, ele foi desligado pela igreja, foi desligado da igreja, e aí ele teria contado por um amigo que foi morto logo depois, e passou a informação, antes de morrer, Sanier passou para uma mulher,
que, incrivelmente, né, vamos associar aí as informações, ela ela teve uma doença que ela não poderia falar e nem escrever. E aí vocês, né, tiram suas próprias conclusões aí do que poderia ter acontecido com ela para ela não poder passar essa informação que ela havia recebido de Saunier. A historinha perfeita, lembrou vários detalhes aí da história. Eu realmente estive em Rennes-le-Château, o nome do local. Tem uma igreja muito estranha, a igreja foi construída lá. A própria cidade tem uma energia muito esquisita, muito diferente, assim. Várias pessoas que entram nessa cidade, os relógios param de funcionar, né, e ficam sem funcionar ali enquanto a pessoa está dentro da cidade visitando. E assim que ela sai da cidade, o relógio volta a funcionar. Não sabemos se aquilo ali é um efeito que a gente chama de tempo zero, como se a pessoa tivesse entrado ali num mundo paralelo e o relógio ali para de funcionar no tempo zero, ou se é um efeito de campo eletromagnético que provoca isso nos relógios. Mas essa igreja mesmo, quando você entra na igreja, a primeira coisa que você dá de cara lá é um demônio, um Asmodeu, carregando uma bacia dentro da igreja, né? Sabe? Coisa que a gente nunca vai imaginar é um demônio assim dentro da igreja. E tá ele lá, e tem alguns painéis, sim, como a Ariana mencionou, onde ele mostra o próprio Saunier recebendo informações de pessoas estranhas, né? Então, existem duas linhagens de interpretação sobre isso. Alguns falam que ele recebeu essas informações de seres mesmo, né, de consciências ou extraterrestres, algo diferente. Outros colocam que eram pessoas diferentes de sociedades secretas. Ou, quem sabe, os dois são a mesma coisa, seriam a mesma coisa ali. Né? Mas tem realmente essa confirmação. Né? A Torre Magdala, ela ficava apontando para um grande vale, e esse vale, o objetivo, ele ficava observando para ver se conseguia encontrar alguns tesouros que deveriam aparecer. Ele sempre buscou tesouros. E lá é uma cidade hoje que está cheio de caçadores de tesouros que estão em busca dos tesouros de Madalena. Tem um quadro que eu vou procurar aqui depois, não sei se eu encontro, que mostra vários segredos dessa região. Enquanto vocês estiverem falando aí, eu vou procurar esse quadro aqui no meu computador, eu devo ter uma cópia. É importante relembrar também que no século III, aparentemente, segundo pesquisas, né, e encontros arqueológicos que tiveram aí, foi descoberto o Evangelho de Maria Madalena, escritos, né, datados dessa época e associados a ela. Foram conhecidos como os Evangelhos Apócrifos, não só de Madalena, mas de outros também. Foram encontrados alguns papiros, né, escritos em grego, em cópita, e essas traduções estão aí, disponíveis para todos. Né? Tem o Evangelho de Madalena, o Evangelho de Filipe, de Pedro, de Tomé, de Bartolomeu, enfim, vários textos apócrifos que fazem ligação com essas evidências e apresentam Maria Madalena e sua relação com Jesus Cristo, né? E faz a ponte com tudo que nós estamos falando aqui. É muito, muito importante a gente fazer essa associação, essa pesquisa também, né, vinculada ao Evangelho de Maria Madalena. Isso, e esses textos gnósticos relatam a união sagrada de Jesus Cristo e Madalena. As polaridades, né, feminina e masculina, unindo-se como um casal sagrado. Tem um relato que fala que quando José de Arimateia pegou o sangue de Jesus Cristo logo após a crucificação, ele foi preso, e depois que ele foi solto, ele pegou um barco e foi para a região da Grã-Bretanha. E ali ele teria construído, Otávio me corrige, região de Glastonbury, sim, aquele, onde construíram aquele Glastonbury, onde foi feito aquele mosteiro que a gente vê. Exatamente, ele teria ido para lá e teria propagado ali, criado, na verdade, a linhagem de guardiões do Graal, por causa desse sangue. E aí, se a gente for lembrar de Avalon, Avalon significa maçã, em galês,
que, na verdade, é o fruto proibido, né? E tem muitas histórias que se passam ali na Grã-Bretanha com Merlin e Morgana, que associam com a história de Jesus Cristo e Madalena. Bem interessante, né? Eu li alguns comentários aí, pessoal falando, puxa, difícil de provar, difícil de entender. Pessoal, esses livros que a gente citou, tipo O Segredo do Anel, são fruto de pesquisas de mais de 20 anos. Mas como o Rafael citou aí, tem o Evangelho de Maria Madalena, né? Um documento. E tem várias fontes para vocês pesquisarem, né? A gente não está tirando da nossa cabeça, não. Eu fui também na região da Bretanha, na França, no caso ali. A região da Bretanha tem uma floresta chamada Floresta de Broceliande, né, que é considerado onde o Merlin ficava. E tem uma energia realmente diferenciada esse local, mas lá não consegui nenhuma informação nas pesquisas na época. Eu vou mostrar aqui para vocês essa pintura do Nicolas Poussin, chama Os Pastores da Arcádia. Pastores. Esse quadro aqui está meio escuro, mas eu queria mostrar para vocês, tem vários simbolismos nesse quadro dos Pastores da Arcádia. Primeiro, esse local onde eles estão segurando é uma tumba que existe lá, perto dessa torre Magdala, num descampado que tem lá. Que eu vou mostrar para vocês a foto, que é esse local aqui, estão vendo? Então, esse local, ele existe ali, perto dessa torre Magdala, essa tumba, que está aparecendo aqui. E esses pastores, essa montanha aqui no fundo, é um monte que se chama Bulgarrash. Se você está nessa posição dessa tumba, você não vê o Bulgarrash. Então, isso aqui está numa posição, essa tumba. É como se eles tivessem... Essa outra vista está num outro lugar. Essa outra montanha aqui está num outro lugar, mas tudo na mesma região. É como se eles tivessem pegado esses pontos, colocado no mesmo quadro, e que o cruzamento dessas linhas desce para uma localização. E quando você cruza as linhas desses pontos, você acha uma localização que tem uma montanha lá na França, cheia de grutas no alto da montanha, com acesso dificílimo, e que acreditam que essas grutas levariam para algum lugar paralelo, um mundo paralelo, alguma coisa diferente. E aqui vocês estão vendo esses pastores aqui, eles estão apontando para algo aqui na pedra. Aqui não dá para ver porque está escuro, eu consegui aqui no outro. Ele está escrito nessa pedra, é esse aqui. Está escrito in Arcadia ego, né? A inscrição que está escrito, in Arcadia ego, que traduzindo, quer dizer, eu vivi em Arcádia, que é como se fosse um reino de um outro mundo, místico. Então, o que está escrito aqui é, eu fui para um outro mundo. E bate na localização dessas montanhas, que tem grutas lá no alto de difícil acesso, que essas grutas caminhariam por galerias subterrâneas, levaria para outros lugares. Então, esse era o quadro que eu queria mostrar para vocês. Com relação às fontes, igual eu falei, né, tem o Evangelho de Madalena, para vocês procurarem. Como a Ariana abriu aí o tema das polaridades, gente, são histórias que vocês podem buscar o equilíbrio masculino sagrado. A gente mora numa sociedade que o masculino parece que tem que ser a força maior de dominação e o feminino tentam colocar abaixo. É difícil assumirem. Um não existe sem o outro. Então existe a sagrada união. A união é sagrada. Porque quando você tem uma polaridade, existe a outra, né? E tem que ser de igual força a polaridade masculina e feminina para você gerar a trindade. Positivo, negativo e neutro. É quando você quebra a dualidade do mundo. E esses casais se repetiram ao longo de toda a história, né? A gente tem aí a história de... Nossa, tive até um branco aqui agora. De Matilda da Canossa com o Papa. Salomão e Rainha de Sabá. Salomão e Rainha de Sabá. Nós temos o Ariadne com o... Teseu. Ariadne com o Teseu. Né? Então nós temos Joana d'Arc e um outro nobre que estava próximo. Mas Joana d'Arc não era virgem e tudo. Gente, o que é contado pra gente, né? Tudo que a igreja conta, todas as mulheres eram virgens e boazinhas e submissas, né? A gente não sabe, na verdade, mas Joana d'Arc ela tinha um protetor também que trabalhava em polaridade igual com ela. Então é positivo, negativo, a união desses dois gera o elemento neutro. Até para a linhagem do Graal, gente, o segredo do Graal é a união de duas polaridades, que gera a linhagem de sangue, por isso tem o cálice de sangue, mas é um segredo do Graal também,
de duas polaridades que consegue modular a energia um do outro e conseguir até materializar um pó através da alquimia desses dois, desse casal, que consegue gerar prolongamento de vida. Então é a vida em dois sentidos. Dois que geram a vida, que é o elemento neutro, a linhagem de sangue, os filhos e os descendentes, e a manifestação alquímica desse produto alquímico que prolonga a vida. Para quem quiser entender um pouquinho mais da explicação que você deu da figura, pesquisa sobre tríptico, que tem relação com a trindade, né? O 3 formando o conhecimento, formando a informação específica. É muito interessante, né? E fazendo um paralelo aí, Otávio, com a flor de lis, né? Já que você está falando da trindade, para a gente entender como que funciona cada simbolismo, é bacana a gente pegar o significado de cada palavra. Então, lis, da flor de lis, a gente tem muitas histórias de anjos que deram lírio, por exemplo, para a Virgem Maria, né? E várias outras histórias aí dos lírios, né? Então, flor de lis significa lírio ou íris. E aí, fazendo uma analogia com a íris dos olhos, que é a parte colorida dos olhos, ela está ligada diretamente à glândula pineal, que é a glândula que a gente fala, a glândula que te proporciona o conhecimento, abre a sua consciência. E aí, mais uma vez, eu vou falar daquela frase, quem tem olhos, que veja, né? Então, tem essa ligação da íris, da flor de lis, da íris, com a glândula pineal para o despertar da consciência. E aí, se a gente for olhar, olha só, 1 mais 1 igual a 3, que era o que o Otávio estava falando, a trindade, né? A gente tem as linhas da vida sendo definidas ali na flor de lis. Então, eu tenho o caminho A, o caminho B, que é o caminho da neutralidade, e o caminho C, né? E isso, se a gente for colocar a flor de lis no nosso dia a dia, a gente vai ter toda essa situação, né? Às vezes a gente está bem, está num caminho bacana, mas aí acontece alguma coisa e a gente não consegue entrar na neutralidade, já vai para outro caminho, né? Então, a informação que a flor de lis traz é você chegar na neutralidade, né? A trindade, 1 mais 1 é igual a 3, é igual o centro, né? Que faz referência à citação que o Otávio fez da Ariadne com Teseu, para quem não conhece a história. Então, é o seguinte, quando você tem Jesus Cristo, que ele é um consagrado, puro, né? Cristo quer dizer puro, união, e Maria Madalena, que é uma consagrada, eles encontraram a verdadeira essência de si, né? O verdadeiro eu sou, né? E 1 mais 1 igual a 3. Aí entra na questão dessa trindade, né? De você achar o seu caminho, o seu centro, a sua força divina para acender e iluminar. Que aí, mais uma vez, significa a relação que a pineal, que a gente trabalha muito, né, da glândula pineal, para a iluminação, para você despertar, aumentar o seu nível consciencial. Mas para isso a gente tem que achar o centro, a neutralidade. Pessoal, esse símbolo no início, ele foi usado pelos reis merovingios na França. E os reis merovingios eram os que eram considerados descendentes direto de Jesus e Madalena. E falam que esses 3 símbolos que nós temos aí, 3 caminhos também, representam os 3 filhos de Madalena. O primeiro filho, né, com João Batista, depois Sara Tamar no meio, que foi a que seguiu mais esse caminho de propagação, e depois o outro filho, que chama Yeshua alguma coisa, esqueci o outro segundo nome dele. E depois disso, virou um símbolo da realeza na França, esse símbolo, mesmo com outras dinastias, porque acharam que esse era o símbolo dos primeiros reis. Mas não é dos primeiros reis, era o símbolo de Madalena,
e eram os merovingios mostrando de onde eles vinham, qual a linhagem deles. Outra coisa que algumas pessoas associam esse símbolo da flor de lis, da flor mesmo. Quem já viu a imagem de um clitóris feminino, por exemplo, a parte de anatomia, vai ver que é muito parecido, né? Então, tem muitas pessoas que colocam esse símbolo da flor de lis quando estão tratando da parte de ativação de energia Kundalini, né? Em polaridade, em parceria com a polaridade feminina. Por quê? Porque essa flor também se parece com essa parte do clitóris feminino, masculino não tem, né? Feminino, e isso aí, na ativação das energias, das duas energias que sobem, né? Isso aí significaria o caduceu. Quando a gente vê aquele símbolo do caduceu, né? Que parece aquele bastão com as duas serpentes subindo, aquilo ali tanto é a Kundalini de cada pessoa subindo, aquela energia do despertar da consciência, né, que também traz a energia sexual, a força sexual subindo e trazendo consciência, como a energia de um casal, esse casal trabalhando juntos e se equilibrando, se modulando, equilibrando a energia, transmutando essa energia para estados de consciência maiores, para estados vibratórios maiores. Até por isso, também um dos outros motivos que a gente queria muito que tivesse, né, uma mulher falando da parte da Madalena para a gente, porque isso é muito importante, gente. É uma energia feminina, né? Não teria muito sentido, tá só eu e o Rafa aqui falando de algo de um universo que não é o nosso, né? Então, essa é o que eu queria falar da Flor de Lis. Eu queria que você fosse agora, por favor, para os labirintos ali. Eu só vou acrescentar aqui, Otávio, antes de você iniciar, que a flor de lis ela também tem referência à flor da vida. Então, o centro da flor seria a representação também da flor de lis, né? Ou seja, é a unidade para então se chegar à vida. E o que, por exemplo, vários simbolismos, né, referiam à árvore da vida, né? O que dá a vida, 1 mais 1 dá 3 da vida, né? O consagrado, o eu sou, gerando o eu sou eu. É isso aí, e aí é por isso que a gente tem, isso forma como se fosse a matriz da criação, né? Exatamente. Uma matriz da criação. Aqui é um labirinto, gente. O que isso tem a ver? Quando vocês vão ver, por exemplo, Joana d'Arc com o protetor que ela tinha, né? Ariadne com Teseu, Maria Madalena, né, com Jesus Cristo, o que tem a ver com labirinto, né, as rainhas de Sabá, o que eles contam? Esse labirinto que está mostrando para vocês, o labirinto de cima é o labirinto da Catedral de Chartres, na França, fica perto da região de Blois, ali, Chartres. E esse labirinto de baixo, ele fica na Itália, na entrada de uma igreja na cidade que chama Lucca, que fazia parte das terras da Matilda de Canossa, né, que teve até uma história dela com o Papa. Por que esse labirinto ele aparece? E por que esse labirinto ele só aparece onde existem sociedades secretas que tinham conhecimento da linhagem de sangue de Maria Madalena e de Jesus? O que significa essas pétalas? Tem muita coisa só nesses labirintos. Então começa quando a história do labirinto? Começa com a história de Teseu e Ariadne, que eu não vou contar a história toda aqui, mas é a história do Minotauro, né? Teseu ele entra para matar o Minotauro no centro do labirinto, então ele entra, o Minotauro ficava no labirinto, a Ariadne tece um fio para ele conseguir achar o caminho de volta, eles têm um amor profundo um pelo outro, e ele entra no labirinto, mata o Minotauro, sai, né, para ficar com sua amada. Esse labirinto ele representa uma transformação, uma transmutação, né? E os casais que passam pelo labirinto são casais que se transmutam, se modulam, trabalham essa energia para desenvolver a consciência, para acessar a força do Graal. E cada pétala dessa rosa aqui, que está no meio, estaria associada a um elemento da oração do Pai Nosso, cada um a um aspecto diferente. Então a gente acha esse mesmo labirinto que tem na Catedral de Chartres, vocês observam, muito parecido, o mesmo símbolo do labirinto, já na Itália, bem longe dali, esses locais, né?
Mas o que tinha na Itália? Aqui na Itália a gente tinha Matilda de Canossa, que era uma pessoa que seguia o livro do amor, né, que a gente vai falar dele, que teria sido o livro que Jesus deixou os conhecimentos dele, né, e contém também a história de Madalena e Jesus. Então aqueles que seguiam têm essa representação do labirinto. E aqui, já nessa região de Chartres, também há outra sociedade também que lida com essa questão dos segredos, né, de Jesus, da linhagem de sangue de Madalena. Aliás, a Catedral de Chartres é como se fosse uma enciclopédia completa de segredos, porque tudo lá revela muitos segredos, né? E o pessoal que construiu esse aqui em Lucca, algumas das pessoas que estiveram nessa região, eles fugiram depois, na época de uma guerra, e foram para Chartres se juntar a uma outra sociedade secreta, justamente na época da construção. Então não foi um acaso que na reconstrução de Chartres foi feito esse labirinto quase que idêntico ao de Lucca. Interessante, porque a Igreja Católica sempre lutou contra esse aspecto matrimonial e induziu, muitas vezes, os religiosos que estavam querendo seguir uma vida dentro do cristianismo, da fé, separado das mulheres, né? Então isso tinha também uma manipulação por trás, justamente para impedir que esse conhecimento relacionado a essa fusão energética e consciencial pudesse ser desenvolvida, né? Porque é este conhecimento que está por trás também do segredo do Santo Graal. A relação de Jesus e Madalena mostra simbolicamente e na prática, porque eles faziam isso e ensinavam, transmitiam esse conhecimento do Graal, né? Não apenas a questão da linhagem, mas o que este segredo tem por trás, com relação à fusão da energia masculina e feminina em sincronicidade plena, em consciência e vibração. Então, o que se passa? Existia um segredo por trás disso, que não era apenas a questão, Jesus e Madalena. Não, tem muito mais coisas por trás. Isso tem a ver com esse segredo da transmutação alquímica, com o prolongamento da vida, né? Com a questão, nós sempre falamos aqui, da busca pela vida eterna. Então, eles tiraram esse conhecimento relacionado à vida eterna da frequência ligada ao feminino, justamente para que ocorresse um bloqueio na humanidade, para que ninguém chegasse nesse ponto de desenvolvimento, que foi o maior ensinamento deixado por Jesus e por Madalena. Os apóstolos sabiam disso. Por isso que nós vamos encontrar nessas escrituras apócrifas referências a esse trabalho. Mas mesmo assim, quantas guerras ocorreram por trás de artefatos, né? Quantas guerras santas, quantas perseguições, quantas cruzadas, tudo em busca, na verdade, de artefatos, de conhecimentos, dessas informações que estavam por trás deste segredo do prolongamento da vida, principalmente, e da transmutação. A Igreja Católica, sabendo disso, né, queria ter posse desse conhecimento, desses segredos, e perseguiu todos aqueles que ameaçavam o encontro dessa verdade. Destruiu livros, destruiu grupos, assassinou pessoas, né, realizou a Santa Inquisição justamente para que essas mulheres, na época que eram consideradas como bruxas, né, fossem perseguidas, para que esse conhecimento não fosse resgatado, porque essas mulheres estavam vindo, as descendentes das Amazonas, né, como Maria Madalena e todas essas, vinham para trazer esse conhecimento, trazer essa verdade. E houve essa perseguição do matriarcado, né? Por quê? Porque o patriarcado queria impor essa verdade. O governo oculto estava por trás da Igreja Católica. Existia toda essa influência para impedir que a verdade viesse à tona. Inclusive, Joana d'Arc, que buscava também levar o verdadeiro conhecimento da verdadeira história de Maria Madalena, Jesus, inclusive da mãe de Jesus, Maria, e levar o verdadeiro cristianismo, foi perseguida pela igreja depois, né? Joana d'Arc conversava com quem? Ela ia para a floresta à noite, falava lá com um carinha atrás do mato, né? Conversando com ela, que passava muitas informações e orientações para ela. A igreja perseguiu ela por isso. E ela não foi para a fogueira, como muitos dizem aí. Isso aí foi outra invenção, né, que colocaram. Então,
Joana d'Arc lutou muito para mostrar essa verdade também. Por isso que ela foi perseguida, assim como tantas mulheres na história foram perseguidas. Mas agora, essas mulheres estão aí, né, de volta. Todas vocês aí que estão assistindo e todas as guerreiras amazonas vão fazer a diferença e vão mostrar de uma vez por todas o conhecimento e a verdade e o valor e o poder do feminino durante todo esse processo de evolução aqui na Terra, né? Isso aí, Rafa, você falou uma coisa muito importante. Todas as mulheres têm a frequência de Madalena, a frequência das Amazonas, todas nós mulheres, todos vocês aí que estão assistindo, têm essa frequência em si, sabe? E temos hoje que resgatar e mudar a história, né? E levar o verdadeiro conhecimento e compartilhar a informação como ela é realmente. O que é interessante é que qual o papel que a igreja dá para essas mulheres, né? Porque a igreja exalta essas mulheres ao mesmo tempo que as rebaixa. Então a gente pega Madalena, por exemplo, né? Madalena foi durante muito tempo rebaixada como, por exemplo, né, alguém ali que era pecadora, mas está sempre bem considerada ali na igreja, né? Joana d'Arc é uma santa hoje, né? Mas na época não teve apoio também da igreja. Matilda da Toscana defendeu o Papa Gregório VII, que era inclusive um grande parceiro dela, acredita-se que eles tiveram algo juntos, inclusive um filho, e Matilda da Toscana lutou pela igreja. Matilda da Toscana é a única mulher enterrada no Vaticano. O Vaticano só existe um corpo de uma mulher, que é de Matilda da Toscana. E que o Michelangelo afirmava e batia de pé junto que ele era descendente dela, porque ela tinha tido um filho com o Papa, né? Isso já se sabia, né? E ele fez vários monumentos, pinturas, várias coisas, obras de arte perto do túmulo de Matilda da Toscana, como uma maneira de homenagear a sua linhagem de sangue. E sobre a linhagem de sangue de Jesus e Madalena, tem uma cidade que eu esqueci o nome, eu não sei se a Ariana vai lembrar. Nos Estados Unidos tem uma cidade e que muita gente dessa cidade tem visões de Jesus e de Madalena. Muitas pessoas dessa cidade. E quase todos os descendentes, lembra-se das histórias de Joana d'Arc, uma mulher que tinha muitas visões. Maria Madalena tinha as visões dela. Matilda tinha os sonhos e as visões dela. E nessa cidade, nos Estados Unidos, tinham descendentes da linhagem do Graal também. Essas pessoas tinham muitas visões de Madalena. Então, uma característica das pessoas da linhagem de sangue, descendentes, né, ou que tem a frequência mais forte de Jesus ou de Madalena, é o quê? É ter esse contato com eles através de conexões, de sonhos, de visões, e todos afirmam receber informações deles. Aí, o Segredo do Anel, a Kathleen McGowan, ela estudou mais de 20 anos, viajou em todos os lugares, inclusive muitos desses que eu fui também. Então, quando ela fala no livro, eu conheço muito bem esses lugares, que eu já fui várias vezes em alguns deles, e é exatamente o que ela descreve. Ela também tinha muitas visões e muitos sonhos. E quando ela foi nessa cidade nos Estados Unidos, também pessoas com muitas visões e muitos sonhos. Só no final do livro que ela percebe que todos eram da mesma linhagem, né? Ela é autora desse livro que chama O Segredo do Anel, que é muito bom, esse é mais sobre a vida de Madalena, e tem um outro livro que é magnífico dela, que é o segundo, que é o Livro do Amor. Eu, particularmente, até gostei mais do Livro do Amor do que do Segredo do Anel, porque tem um conhecimento de polaridade, de equilíbrio de polaridade, de história, assim, da força feminina em parceria com o masculino. Eu achei, assim, fantástico esses livros, recomendo demais, e ela baseia o que ela escreve ali no Evangelho de Madalena, no livro anterior, no Segredo do Anel, e eu verifiquei a versão dela do Evangelho de Madalena com a versão que eu tenho, que eu comprei do Pergaminho lá no sul da França, eu tenho aqui, e é idêntica. Ela respeitou profundamente aí, tem as partes que ela romanceou a história, criou uma historinha, mas tem várias partes ali que são informações reais, e ela foi muito perseguida depois que ela escreveu o primeiro livro, pela quantidade de verdades que ela soltou ali, que a igreja não queria que ela soltasse. E, inclusive, na gruta, Otávio, que você disse, né, que teve a energia sublimada, as pessoas costumam ter reações emocionais ali, né, e dizem que também são pessoas que estão ligadas
a Maria Madalena. Ah, sim. É muito engraçado essa gruta, porque quando você entra nela, eu, por exemplo, eu tive uma reação emocional de ficar rindo muito, rindo. Sabe quando a gente vê aquela pessoa que fumou maconha, que você vê que ela tá rindo ali, passando mal de rir, não tem sentido nenhum? Eu tive uma reação muito parecida com essa dentro da gruta. Eu fiquei rindo o tempo todo, eu não entendi. E aí, quando entraram as outras pessoas que entraram comigo, o Alan e a Sonia, todos entraram e começaram a ter essa mesma reação. Muito riso. É uma energia muito diferente. Eu vou passar aqui para vocês, eu tenho um vídeo aqui da gruta. Olha só, tô subindo uma escada dentro da gruta, eu sou a pessoa de trás. Olha a fumaça que vai saindo do meu corpo. Otávio. Fica parado, Otávio. Pegou a fumaça? Nossa, é impressionante. Pegou a fumaça? É. Ok. Pois é. Essa fumaça é a energia Kundalini sublimada. Então, quando a gente entra nessa gruta, e primeiro a gente tem essa sensação do riso, essa emoção. Vocês podem ver, não sei se saiu o som aí do vídeo, mas no finalzinho, quando eu tô parado, dá para escutar uns risinhos esquisitos. Esses risinhos esquisitos eram descontrole emocional mesmo, porque você não consegue, você fica com uma sensação muito estranha ali, ao mesmo tempo que você tem vontade de chorar, você tem vontade de rir, é uma coisa muito estranha. E fica essa energia sublimando, que é a sua Kundalini sublimando ali, enquanto você está ali. É a gruta da Sandbaume. E nessa gruta existem várias imagens de Jesus e de Madalena com pirâmides, com parece naves, ou interagindo com portais, várias coisas. Se eu não me engano, o Ricardo até comentou isso aí no chat aí pra gente, que ele esteve lá presente com a gente também. Então, é muito legal, gente. É um local em que quando você interage, além desse efeito na Kundalini, essa sensação emocional, você tem uma ativação no seu plasma sanguíneo que facilita o seu desenvolvimento de faculdades paranormais. E é bacana, né? Porque você vê todos esses relatos, pessoal, estão estampados ali, nesses lugares aí que o Otávio teve a grande oportunidade de estar presente, né? Então, tá tudo ali, o fato é esse, né? É real, né? Tá escrito, tá evidenciado ali para quem quiser ver e sentir. Otávio, poderia falar um pouco sobre os cátaros, né? Porque houve uma influência muito grande e a perseguição contra os cátaros lá na França. É bem importante também o pessoal saber. Se puder falar aí. Sim, o pessoal, o que acontece? Quando a Maria Madalena ela chega no sul da França, né, ela chega com outras pessoas ali, e com um antigo soldado que estava no Egito, se encontra com ela no Egito, ele se chama Maximinus. Por isso, ali perto da Gruta da Madalena, tem uma cidade que chama Saint-Maximin, e tem uma basílica de Saint-Maximin. Porque a gruta teria sido o local que Madalena morou, e Saint-Maximin, o local onde Maximinus, que veio com a Madalena do Egito, ele pregava. Então, Madalena e a sua equipe, né? Acho que tinha um José de Arimateia, se eu não me engano, também, que subiu depois, e tinha mais um, que eu esqueci o nome, não me lembro o nome, não sei se era Lucas, tinha mais um com eles. E esse grupinho, essa equipe, eles começaram a propagar as informações do livro do amor que eles tinham ali com eles, e do conhecimento de Jesus que eles tinham. E propagaram naquela região. E ali começou a criar um outro tipo de cristão, um cristão diferenciado, né? Não tinha aquela hierarquia da igreja, eles eram considerados os bons cristãos. E eles tentavam ser extremamente coerentes com aquilo que a Bíblia ali e o livro do amor pregavam, né? Ser muito amoroso, respeitar profundamente o outro, tinha uma outra maneira de viver. E esse movimento começou a crescer. E ao mesmo tempo que começou a crescer, eles detinham segredos também da transmutação. Esses segredos do Graal, eles tinham artefatos que facilitavam as ativações deles, e além dos artefatos, eles tinham conhecimento da manipulação dessa energia Kundalini em polaridades, né, em casais, que pudesse trazer a parte de transmutação. Ao mesmo tempo, né, um tempo depois, esses segredos também surgiram na Itália, com uma família que chamava Bogomilos, e com os outros na Espanha. E a igreja, quando essas informações foram surgindo, começou a persegui-los, né, porque não queria justamente que esse segredo se espalhasse. E com essa perseguição, como a Ariana falou, na fortaleza de Montségur, que foi a última a ser tomada,
os cátaros fugiram levando os tesouros embora, né? Que são os segredos dos cátaros ou os segredos do Graal. Tem gente que achava que era a Arca da Aliança, né? Não se sabe exatamente o que era. Fugiram. E eles teriam fugido junto com algumas pessoas também da Itália e da Espanha e tomado também um navio sob a proteção de cavaleiros teutônicos. Uma parte foi para a Espanha, e que ajudou a fundar depois a Ordem dos Jesuítas, né, no início com Santo Inácio, e outra parte teria ido para o Paraguai, né, levando esses conhecimentos do Graal, de Arca de Aliança, de tudo, para o Paraguai. E a parte da França foi devastada ali, né, pelos soldados da Inquisição, que matou quase todo o povo que tinha lá, mas sobraram alguns descendentes, algumas famílias, né, que criaram essas sociedades secretas, né, dos descendentes de Maria Madalena. E Madalena, ela chegou a subir um pouco mais para o norte e ter encontros com os celtas também, né? Existem documentos que narram os encontros dela com os celtas, e com os celtas ela teria transmitido também uma parte desse conhecimento, que eles teriam levado, né, subido depois para a parte mais do norte, com a cultura deles, e a Madalena teria voltado ali para baixo, para essa região, né? Depois tem os 3 locais para onde os filhos foram, né? Acho que o filho mais novo, o Yeshua alguma coisa, ele teria ido, não sei se foi para a Inglaterra. A Sara Tamar, que continuou mesmo esse trabalho de propagação de informação, e o filho de João Batista foi levado por antigos seguidores de João Batista, que acabaram fundando aquela sociedade, né, que teve depois o Leonardo da Vinci como grão-mestre da sociedade também. Querem completar com alguma coisa, pessoal? Eu gostaria de complementar. Então, qual que é o segredo do Santo Graal? O que é o Santo Graal, né? A gente falou muito, mas santo significa puro, né? Santo Graal é o que serve de uso do sagrado. E Jesus Cristo como o consagrado, né? E o que serve de uso para o sagrado seria o útero de Maria Madalena, porque é ali que o espermatozoide vai fixar e ganhar a luz, né? Ganhar a vida. E aí, tendo, então, a Trindade como forma de representar mesmo tudo que se fala do Santo Graal. Tem-se o cálice, é formado o cálice ali, nesse casamento sagrado, com todas as dimensões, né? E, inclusive, o rei Salomão e a rainha de Sabá produziram esse cálice. Então, tem vários cálices na história aí dos povos. Mas Jesus e Maria Madalena foi que produziram esse cálice, e a substância vibracional, a energia vibracional, a substância bioplasmática, que a gente chama, produzida ali no cálice, que dá a vida eterna. Lembrando que Saint Graal, em francês, parece com Saint Real. Saint Real. Eu até vou mandar aqui no chat para vocês verem. Saint Graal, Saint Real, que são palavras próximas. Saint Real é sangue real. Tá? Então, sangue real. Porque o Saint Graal, que é o cálice, ele portava o sangue real. A linhagem de sangue real. Tem uma informação que eu ia passar aqui, eu esqueci totalmente, deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui do Elvis Calhau. O Código da Vinci seria uma tentativa de tornar uma grande verdade em ficção? Ótima live. Obrigado, Elvis. Sim, né, Ariana? Seria uma tentativa de... Sim, como também foi um best-seller, como também os livros da Kathleen, que são excelentes, vale muito a pena, que deveriam virar filmes como o Código da Vinci. Sim, são excelentes, com certeza. Adriano Correia está perguntando quem foi Medusa, quem foi Atena? Vamos deixar a nossa Amazona responder? Eu convido a todos para uma próxima live, então, sobre as Amazonas, com todas as perguntas respondidas sobre as deusas aí, esse matriarcado que foi tão grande aí na história. Aí, perfeito, já conseguimos confirmar a presença mais uma vez para outra live.
Eu acho que é importante, né, a gente contextualizar também essa questão das Amazonas, porque apesar de ser um tema para uma futura live, com certeza vamos chamar aí várias Amazonas para participar, né, para contextualizar melhor e explicar melhor esse tema para o pessoal. É muito importante, né, a gente ter um entendimento resumido do que a gente falou hoje, porque fica claro que ocorreu toda essa perseguição, né, por parte da Igreja Católica, que sabia dessas verdades todas, essas informações, essa parceria que essas grandes mulheres tiveram no passado, a gente sabe com quem foram, né, essas parcerias. Quem acompanha o canal aqui sabe de quem que estamos falando, e principalmente de um grande amigo aí nosso, que sempre auxiliou e passou conhecimento para as pessoas. Então, toda manipulação, né, na verdade, começou para impedir a difusão desse conhecimento ligado à grande mãe ou sagrado feminino. E a igreja fez questão de macular essa imagem, colocando tudo como conhecimento pagão, ou seja, tudo fora, tudo heresia, tudo que trazia esse tipo de informação era condenado, né? Então, se a gente vê a história aí, principalmente a influência desse movimento jesuíta, né, que realmente foi a grande perversidade e a distorção do conhecimento, da doutrinação religiosa na história. Eles fizeram questão de praticamente se espalhar igual um vírus, né, pelo mundo aí, catequizando, doutrinando as pessoas para justamente ocultar o conhecimento. E eles, muitas vezes, chegavam em alguns povos e culturas no mundo inteiro e tomavam posse de algumas construções antigas que nada tinham a ver com a igreja e construiu suas igrejas ali, dizendo que aquilo era a construção deles. Sabemos que essas construções antigas eram dos Murios, a primeira civilização da Terra. E nessas construções nós vamos encontrar diversos símbolos ligados às Amazonas, como a flor de lis, por exemplo, e outros. A espiral, né? Então, quem eram essas mulheres? De onde elas vieram? Que grupo é esse que chegou na Terra? Essas mulheres vieram para quê? Para preparar alguma coisa? Tudo isso são perguntas que nós estamos buscando responder e pesquisar. E é muito importante a gente ter esse entendimento do verdadeiro objetivo dessa energia feminina se renovar, ser resgatada nas mulheres, né? Não como feminismo ideológico, mas como um projeto de vida que vai resgatar o verdadeiro poder, a verdadeira função das mulheres na Terra, que é muito maior do que os homens, né? Porque sabemos que nós temos 37 canais no cérebro, na atividade cerebral, né? E as mulheres têm esses 37 canais ativos, né? Enquanto o homem tem metade. Então, as habilidades, a capacidade de desenvolvimento que as mulheres têm é muito maior. Por isso que todos esses movimentos aí do passado, de perseguição e de abafamento desses conhecimentos, tinha como objetivo neutralizar, reprimir e anular o poder das mulheres na humanidade. Porque é uma ameaça para os poderosos, né, que essas mulheres, que as Amazonas, despertem suas habilidades, sua consciência e consigam, com controle total da sua energia, manipular as leis universais. Então, Jesus Cristo sabia disso, ele treinou Maria Madalena para realizar essa proeza, ela foi uma das mulheres que conseguiu isso, né? E, de certa forma, os apóstolos, homens, né, que estavam juntos lá, também tinham uma certa preparação, um conhecimento para realizar esse treinamento, essas habilidades. Então é isso. A gente tem que enxergar a história com outro olhar, porque existe essa manipulação em todos os setores, né? E principalmente nessa linha cristã, religiosa, que infelizmente foi alvo de uma grande manipulação, e é muito complicado mexer nisso, né? Porque a crença, a fé das pessoas é abalada. Mas como nós não trabalhamos com crenças, e sim buscamos a verdade acima de tudo, o conhecimento, a gente tem que romper algumas barreiras, né? Então, da mesma forma que estamos rompendo a barreira científica, com diversos paradigmas da ciência, na geografia, no formato da Terra, na astronomia,
também vamos buscar respostas sobre a verdadeira história das grandes religiões do mundo, também vamos pesquisar a origem da humanidade e todas essas coisas que foram ocultadas de nós. Então, acho que é isso, né, gente? Resumindo, acho que temos muita coisa a pesquisar, investigar, porque o conhecimento está aí a ser desvendado, né? Eu vou fazer as minhas considerações finais antes de passar para a Ariana. Primeiro, lembrar um ponto que eu não falei aqui, que eu acho muito importante. Quem tiver a oportunidade, for na França, visite a Catedral de Chartres. Visite a Catedral de Chartres ou pesquise do Brasil mesmo sobre as obras de arte de Chartres, os painéis de Chartres. Vocês vão ver que é uma igreja gigantesca, primeiro que é a maior catedral gótica do mundo em termos de altura. Ela que tem esse labirinto que eu mostrei para vocês. Né, ela tem uma câmara embaixo, uma cripta embaixo, um segredo, onde tem um campo eletromagnético muito diferente, que altera seus relógios, suas coisas também. E essa catedral, eu tive a oportunidade, isso foi fantástico, a madrinha da pessoa com quem eu estava casado, na época que eu morava na França, era casada com um maçom muito, muito forte lá dentro da rede maçônica, e ele era responsável pela Catedral de Chartres, e ele nos convidou para visitar a Catedral de Chartres. E quando nós visitamos a catedral, ele conseguiu nos dar acesso a portas secretas que tem lá para a gente passar, e nós chegamos a caminhar sobre o teto da catedral. E no teto da catedral existem várias salas secretas fechadas lá. Né? Então nós vimos coisas que praticamente ninguém nunca viu ali. Várias salas de reunião com vários simbolismos, códigos de astrologia, códigos de alquimistas, né? Códigos pagãos, né, muitas coisas. E essa Catedral de Chartres, ela é principalmente dedicada para mostrar a força feminina. Você vai ver ali a história de todas essas mulheres. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Matilda, Ariadne, todas estão sendo representadas ali. Rainha de Sabá, né, na entrada tem uma estátua deles lá, Rainha de Sabá. Então, todos esses, e o rei Salomão, né, do lado, todos esses são muito bem representados. Não se consegue explicar nem a cor azul que eles usaram para os painéis ali, como que eles conseguiriam criar esses painéis em azul lá em Chartres, porque nenhuma das pessoas de obra de outras catedrais conseguiu nunca repetir esse azul. É como se tivesse um conhecimento secreto ali em Chartres. Né? Então, quem tiver a oportunidade de ir, tem um campo vibratório diferente esse labirinto também. Ele representa as suas etapas de despertar da consciência, mas também um casal que está no seu processo de modulação de duas polaridades para chegar no que nós chamamos de eu sou eu, o que nós chamamos de caduceu e o que eles chamam lá de hierogasmos, né? Então, vamos terminando a minha parte aqui, por aqui, né? Temos muitas coisas para abrir desses assuntos aí. Com relação à live das Amazonas, meninas, se preparem, vai ser um prazer receber vocês aqui, né? Para podermos fazer uma live. E fica... Antes de para o meu agradecimento, fica uma reflexão, gente. Principalmente para as mulheres. Mulheres, você tem uma força absurda, muito mais canais, né, de sensibilidade do que nós homens. E a gente coloca muito todo o peso do machismo e de uma sociedade desequilibrada em cima, né, dos homens, que certamente erram muito, que certamente tem um preconceito muito grande, que certamente faltam muito ao respeito, né, do lugar da mulher na sociedade. Não estou minimizando aquilo que pertence às pessoas do mesmo sexo que eu, não. De maneira alguma. Estamos vendo muitos assassinatos aí, muito homem batendo na sua mulher, né, muitas mulheres sofrendo um preconceito absurdo dos próprios maridos, o que é uma vergonha. Nós homens sentimos muito por isso, tanto pelos homens que têm esse comportamento quanto pelas mulheres. Isso não permite nunca atingir o equilíbrio de dualidade de um casal, né? É totalmente o oposto disso, achar que é o homem que tem que mandar ali, isso não bate. Agora, fica uma reflexão também para as mulheres, gente. Às vezes, quando a gente trabalha em grupo, né, eu sou terapeuta, eu vejo muita concorrência das mulheres com as mulheres, muito incômodo das mulheres com as mulheres, umas sabotando as outras. Né? Existem religiões aí, grupos espirituais, que têm leis machistas, que as pessoas não sabem, mas foram escritas pela esposa do líder, e não pelo próprio líder. Porque ela queria colocar as outras mulheres numa posição inferior à dela. Só que quando ela morreu e o líder morreu, ficou prevalecendo aquele machismo. Então, muito importante essa reflexão. Se a gente quer criar uma sociedade igual,
né, de eu sou eu, de erogasmos, né, de sagrada união, tem que ter equilíbrio das duas polaridades, para 1 mais 1 dá 3, os dois têm que ser iguais em força, a troca de dar e receber entre os dois tem que ser igual. Então, fica um pedido de reflexão aos homens para aceitar o seu próprio lado de equilíbrio masculino e feminino, para que aceitem uma mulher equilibrada com eles mesmos, mas o convite também às mulheres, que às vezes perdem mais tempo brigando entre elas, sendo que elas poderiam ter muito mais força juntas, né? A força das Amazonas. Por que as Amazonas perdem a força hoje, no mundo de hoje? Porque batem no peito muito, dizem que são Amazonas, né? Mas muitas lutam umas contra as outras. Então o que está faltando muito? União, né? União primeiro delas com elas mesmas, depois delas com os homens também, né? Não estou dizendo que os homens são todos unidos, não, tá, gente? Eu reconheço também todas as falhas do outro lado. Mas é apenas um pedido de reflexão, que não adianta a gente falar o que a gente é, ou que a gente tem uma frequência X ou uma frequência Y, se a gente não vibra aquilo de verdade no nosso coração, no nosso olhar sobre o mundo, e na nossa energia e na nossa vibração, enquanto comportamento e exemplo daquilo que a gente prega. Né? Então, fica aqui o meu grande agradecimento para todos vocês que estão aí assistindo. Foi maravilhosa essa live. E o meu agradecimento, muito feliz aqui, à Ariana, que apresentou essas informações maravilhosas para a gente, que estuda muito, gente. É uma grande pesquisadora. Acho que as pessoas não sabem o tanto que ela estuda, o tanto de conexões que ela faz, a quantidade de informação que ela tem. É uma pessoa muito dedicada na pesquisa. E como ela é generosa para compartilhar as informações, para trocar informações com quem dá essa abertura para ela. Então, meu muito obrigado, Ariana. Passo a palavra para você. Volte sempre sozinha ou com diversas Amazonas, como você preferir. Voltaremos! Olha, eu quero agradecer de coração ao convite de vocês, né? Agradecer cada pessoa aí que está assistindo e que vai assistir depois essa live, e que possa plantar uma sementinha aí de um conhecimento muito bacana que a gente pode trazer, como eu disse antes, para o nosso dia a dia. E complementando o que os meninos já falaram, né, para a gente trazer essa força da mulher, essa força da guerreira, da heroína, simples, pessoal. A toxicidade mental, ela é vinda através da alimentação que a gente tem aí dos industrializados, né? E da falta de cuidado com o nosso corpo. Então, praticar atividade física e alimentar-se bem, alimentar de coisas que a natureza, de alimentos que a natureza nos fornece, é o início para mudar a vida, para chegar-se à iluminação, ao caduceu, ao santo graal e todo o conhecimento universal aí que a gente pode adquirir. Então, um beijo para cada um de vocês. Desculpa, muito obrigada. Antes de mandar um beijo, apresenta seu canal para o pessoal, por favor. Sim. Depois você manda um beijo. Isso aí. Eu tenho um grupo gratuito no Telegram, pessoal, com dicas de alimentação, atividade física, conteúdo exclusivo para quem quiser transformar a vida. Quem quiser, acesse o site www.arianaresende.com.br. Espero todo mundo lá. Muito bom, pessoal. Também fica aqui meu agradecimento à Ariana. Excelente reflexão que nós realizamos hoje. Estamos aí desvendando esse segredo, essa história que é muito importante para toda a humanidade, né? Então, pessoal, é muito legal a gente ver reunido aqui as pessoas. Hoje deu quase 200 pessoas, estourou para 250 no momento. O nosso público aí está de parabéns. Todo mundo no chat aí, trazendo questionamentos, perguntas. E esse é o intuito. Nós de Dáquila Pesquisas, com nossos estudos, investigações, sempre saindo a campo, né, para ter as experiências, contamos com a parceria, a união de todos vocês aí. Queria mandar um abraço aqui para o nosso amigo Bilu e a sua Amazonas, Isa, que devem estar assistindo agora aí. Essa live vai em homenagem a vocês, grandes parceiros que nos orientam, nos auxiliam e sempre apontam o caminho aí da verdade. Um abraço a todos de Dáquila que estão assistindo. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário,
deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Nos vemos em breve num próximo encontro. Uma boa noite a todos e até mais.